Olá pessoal, sejam bem-vindos. Como fazer a composição de duas funções? Em outras palavras, como obter a função composta de duas funções? Então veja aqui este diagrama. Conjuntos A, B e C. O conjunto A, elementos x. A função f de x é igual a 2x, como exemplo. Ou seja, eu vou associar o conjunto A ao conjunto B pela função f. A função f manda que se dobre o valor de x, 2 vezes x. Então, 2 vezes 1, 2. 2 vezes menos 2, menos 4. O que é isso aqui, f de 1? F de 1 é o y do x igual a 1 na função f. O f de menos 2 é o y correspondente ao menos 2 na função f. É a imagem de menos 2. Então a imagem de menos 1, a imagem de 1 é 2. Por quê? 2 vezes 1, 2. E a imagem de menos 2 é menos 4. Por quê? Porque 2 vezes menos 4, menos 2 é menos 4. Então a função f está mandando, entre aspas, não é? Que eu dobre o valor de x. 2 vezes 1, 2. 2 vezes menos 2, menos 4. Então está aqui a função f. Agora, aqui eu vou aplicar a função g do conjunto B para o conjunto C. Veja aí. Conjunto B, conjunto C. A função g manda que se tire 1 do x. Agora o x é o conjunto B, porque a função g vai associar o conjunto B ao conjunto C. Então a função g manda que se tire 1 de x. Ora, 2 menos 1, 1. Tirando 1 de menos 4, é menos 4 menos 1, que dá quanto? Menos 5. Então veja bem, a função f mandou dobrar o x. A função g mandou tirar 1 de x, porque o x da função g é esse conjunto aqui. Mandou tirar 1 de x, nós tiramos. Agora a função gf de x, ela manda que se dobre o x e tire 1. Dobra o x, 2 vezes 1, 2. Tira 1, 1. Dobra o menos 2, menos 4. Tira 1, ou seja, menos 4 menos 1, menos 5. Não é interessante? Então veja bem, aqui a função f. Aqui a função g, ou seja, g de f de 1. Daqui para cá é o f de 1. Daqui para lá é o g de f de 1. F de 1 é 2, o g de f de 1 é o g de 2, que é 1. Tá vendo? Quem é o g de f de menos 2? É a função g aplicada aqui, ó, g de f de menos 2. Tá entendendo isso? Não é interessante? Então, função f, aplicou ela aqui, f de 1, 2. Função g, aplicada lá, g de f de 1. Aqui escrito, g de f de 1. Certo? Essa função manda tirar 1, 2 menos 1, 1. Tira 1 de menos 4, é menos 4 menos 1, menos 5. A função g de f de x, então, que é o que? É a função composta de g com f. A função composta de g com f, g de f de x, também pode ser escrita assim, g bolinha f. É uma representação que quer dizer a mesma coisa, certo? Entendeu bem isso? Então aqui, função f.
Aqui é a função g de f, certo? A função f mandou dobrar o x, dobramos. A função g mandou tirar 1 de x, tiramos. Tá aqui. Essa mandou dobrar, essa mandou tirar 1. Essa mandou dobrar e tirar 1. Percebeu a composição? Dobrou, essa dobrou. Essa tirou 1. Essa dobrou e tirou 1. Você viu que o dobro de 1 é 2, menos 1 é 1. O dobro de menos 2 é menos 4. Tirou 1, menos 5. Menos 4, menos 1, menos 5. Certo? Agora, vamos obter a f de g de x. Que nós obtivemos a g de f. Agora, f de g de x. Então, mesmo conjunto. Ó. Conjunto 1 menos 2. Agora, a função g vai ficar de cá e a f de lá. Função g manda tirar 1. 1 menos 1, 0. Tira 1 de menos 2. Menos 2 menos 1, menos 3. E a função f manda dobrar. Dobro de 0 é 0. Dobro de menos 3 é menos 6. Então, a função f de g, que você viu, aqui é a função f, g. Aqui é a função f de quem? De g. F de g. A função f de g manda que se faça o quê? Se essa tirou 1 e essa dobrou, essa aqui, ó, a composta tirou 1 de x e dobrou. Que é a mesma coisa que as outras duas fizeram. Tira 1 de 1, 1 menos 1, 0. Dobra o 0, 0. Tira 1 de menos 2, menos 2 menos 1, menos 3. Dobra isso, menos 6. Então essa é a função f de g de x. Composta de quem? Composta de f com g. A função f de g de x pode ser representada f bolinha g. Estuda direitinho isso aí que eu ensinei hoje. Como fazer a composição de duas funções. Na próxima aula eu vou explicar como que você obtém esta equação aqui, ou seja, a equação da composta. Ó, como que você obtém a equação? Através das equações de f de g, como que você chega na equação da função composta, tá bom? Então, até a próxima aula e obrigado.